Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Hoje no setup improvisado porque meu fone quebrou. Então eu não tenho por enquanto como gravar os vídeos normais pro canal, porque o fone sem fio não fica bom. E o microfone do meu computador também não é legal para captação externa. Então eu não consigo gravar sem o fone. Provavelmente só vamos ter live na semana que vem. Então esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente para tratar de um tema mais ameno, que é o prometido top 5 biografias para vocês. Esse é um vídeo que eu quero atualizar constantemente. Eu quero sempre colocar aqui novas obras nas posições para a gente mudar um pouco e também acrescentar algumas impressões de leitura sobre determinados autores. Por exemplo, se eu ler a biografia de um autor sobre outra pessoa, eu tento ver se aquela biografia é tão boa quanto a que eu li, se aquele livro faz jus ao trabalho do autor anterior, ou se é uma melhora, ou se é uma piora. O propósito desse vídeo é esse. E o nosso top 5 começa com um livro que é muito bom, mas ele vai ficar no quinto lugar porque o personagem biografado não me agradou muito, que é Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Peter Gay é um grande historiador das ideias. Ele tem um livro sobre modernismo também, esse eu não li, mas eu assisti a uma palestra dele sobre modernismo e o livro me interessou bastante, então talvez eu traga ele também aqui para o canal. Tem um livro sobre a República de Weimar. Peter Gay nasceu na Alemanha, mas foi para os Estados Unidos muito cedo. Eu não me lembro se ele falava ou não alemão. Em um documentário sobre Freud ele aparece, mas ele não fala em alemão com o entrevistador, ele fala em inglês. Então eu suponho que ele talvez lesse em alemão, mas não falasse tão bem. E essa biografia sobre Freud, na minha opinião, é uma biografia boa, mas que para alguns pode ser decepcionante, porque ela não conta nada dessas fofocas que geralmente as pessoas querem saber sobre a vida de Freud. Como Freud é um pensador muito famoso por falar sobre sexo, as pessoas têm a impressão de que em toda a obra de Freud, e na vida dele também, existem episódios de caráter sexual, extravagâncias, aventuras, como se ele fosse quase um Marquês de Sade. Mas essa biografia, para quem espera isso, vai decepcionar, porque ela é de fato uma biografia intelectual. É muito mais focado no Freud enquanto pensador, no Freud enquanto um organizador de uma comunidade, de um círculo de estudos em torno da obra dele. Então eu acho que essa biografia, para mim, ela vai ficar em quinto lugar, não porque seja ruim, não porque o autor ele tenha sido incompetente, mas porque o personagem não me agrada muito. Eu confesso que eu tento, me esforço para encontrar qualidades em Freud e gostar da pessoa, mas eu não consigo. Eu não sei se é por uma questão de temperamento, por uma questão de gosto. Reconheço os méritos do autor, mas eu não consigo me identificar com a figura. Acho que é uma biografia que, de certa forma, coloca Freud em uma perspectiva talvez muito endeusada, eu diria. Não é nem que o autor ele se esforce para isso, não é essa a questão. Mas pela descrição, pela leitura, pela forma como o autor é apresentado, quem lê tem sempre a impressão de estar diante de alguém muito magnânimo. E isso, de certa forma, afasta muito quem lê uma biografia e deseja buscar ali condição humana, sofrimento, superação de adversidades. E isso a vida de Freud tem muito pouco. Eu diria até aquela época em que ele se consolida, digamos assim, até a virada do século. E com a virada do século e a publicação da Interpretação dos Sonhos, a vida de Freud ganha um impulso e, de certa forma, ele não sofre tanto com crises de caráter pessoal. O que aflige Freud, de certa forma, depois de 1900, são muito mais questões intelectuais e questões políticas, não propriamente questões de foro íntimo. A ascensão do hitlerismo, os problemas com relação à interpretação da psicanálise, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre o exercício da psicanálise por médicos e não médicos, ou seja, são questões muito mais relativas à política, tanto a política partidária quanto a política intelectual, e não propriamente quanto às crises pessoais de Freud. Então, eu colocaria essa biografia no meu top, no meu quinto lugar. Eu acho que ela está bem aí. Em quarto, eu pensei bastante e eu vou colocar
a biografia de Foucault, escrita pelo Didier Eribon. Também, eu diria que ela se enquadra no mesmo caso de Freud. Eu não consigo gostar da figura. Eu sei que muita gente admira Michel Foucault, tem uma verdadeira paixão pelo autor, mas eu não consigo, pessoalmente, ter uma afinidade muito grande com ele. Mas eu coloco em quarto lugar porque eu acho que o Didier Eribon traz muito mais a figura do ser humano para ribalta. Você percebe que ali há um Michel Foucault que sofre, por exemplo, com a questão da homossexualidade nos anos 50, que sofre com a descoberta do HIV, que vivia, no momento em que descobriu o HIV, um momento talvez de liberação pessoal, de primavera, e que foi abreviado pela doença. Tudo isso, de certa forma, faz com que você se identifique com a figura. Acho que o Didier Eribon faz esse trabalho melhor que o Peter Gay. Talvez por ter sido amigo do Foucault, ter convivido, ter tido uma relação muito mais próxima, ele empreende esse trabalho de uma forma mais interessante e mais aproximada. Peter Gay, de qualquer forma, ele escreve sobre Freud, mas 50 anos depois da morte de Freud, ou seja, uma biografia que se beneficia do distanciamento histórico, mas perde também muito da sua substância pelo fato de que o biógrafo não conheceu pessoalmente o biografado. O que pode ser visto também tanto como uma vantagem quanto como um problema. Alguns veem como vantagem porque você consegue se distanciar melhor e não se contaminar tanto pela opinião dos contemporâneos. Por outro lado, é ruim porque você muitas vezes não se beneficia do testemunho direto, das entrevistas, da convivência que trazem elementos importantes. Esse é um ponto a se considerar. Tudo depende, na verdade, da habilidade do autor. Um fato que para alguns pode ser desvantajoso. Se o autor souber trabalhá-lo bem, ele consegue obter grandes resultados. Mas eu acho que é um quarto lugar justo, considerando que a biografia do Foucault é boa, não é uma biografia de qualidade inferior. Mas, de novo, esse vídeo tem um caráter pessoal e a biografia do Michel Foucault não me conquistou tanto, por uma questão de afinidade mesmo. Então, ela merece o seu justíssimo quarto lugar. Em terceiro, eu vou colocar a biografia do Heidegger, escrita pelo Rüdiger Safransky. Eu diria que identifico-me mais com a figura. Acho que o Rüdiger Safransky fez um trabalho magistral nessa biografia. É uma obra definitiva sobre Heidegger. Discute a questão do nacionalsocialismo e da identificação de Heidegger com o projeto hitlerista. Não foge, digamos assim, desse assunto. Eu tenho a impressão de que essa biografia talvez ela fique no terceiro lugar, mais por uma questão de temperamento. Embora o Rüdiger Safransky ele não idealize a figura do Heidegger, acho que a biografia é bem justa e de certa forma aponta uma falha de caráter em Heidegger que os seus alunos sentiam, mas talvez não tivessem coragem de declinar, quanto à questão do Holocausto e todo o negacionismo. É uma biografia bastante honesta, que expõe os episódios da vida pessoal, óbvio, quando pertinentes, não é simplesmente uma fofoca. Não recai naquele defeito de Chateaubriand do Brasil, sobre a qual fiz um vídeo aqui no canal, um corte de uma live. E eu acho que a biografia do Rüdiger Safransky é mais honesta, ela tem uma abordagem ponderada, não foge dos temas filosóficos. É uma biografia que nesse sentido explica muito bem a obra. Eu diria que todas as três que eu citei até agora fazem isso muito bem. Acho que todas as biografias que eu vou citar aqui trazem esse trabalho da explicação de uma forma muito detalhada. São biografias boas como obras de apresentação a um determinado autor. Mas eu acho que a obra do Rüdiger Safransky é superior porque a obra de Heidegger em si é uma obra com motivos muito interessantes. Concordemos ou não com a filosofia de Heidegger, pela influência que exerceu, pelo debate em que ele se inseriu, pela forma como ele respondeu aos problemas filosóficos do seu tempo. É uma biografia que interessa a todos nós, cuja leitura traz muitos benefícios. Então acho que merece sim o seu terceiro lugar, mais do que justo. E eu me identifiquei com uma figura, acho que
de certa forma, a biografia de Heidegger é uma biografia que traduz muito do que foi a Alemanha do século XX, desde toda essa questão da unificação, da tensão religiosa, de um projeto alemão, da ascensão da técnica, da divisão entre Estados Unidos e União Soviética, de como o mundo se posiciona diante dessa divisão para quem não ocupa um dos dois polos. É uma biografia que nesse sentido tem muita substância e também conversa pelas suas angústias com o nosso tempo. Embora Heidegger, e eu acho que é um tema que valeria até um estudo psicológico, tem esse problema de caráter. Eu acho que isso aí ficou muito claro no livro do Rüdiger Safransky. É um aspecto que muita gente talvez não discuta na obra de Heidegger, para além da questão de desqualificar por conta dessa adesão ao nacionalsocialismo. Acho que há dentro da obra de Heidegger uma abertura para um estudo psicológico, psicanalítico, que é muito frutuosa. Certamente deve haver esses livros. Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz de ler as recomendações que vocês me propõem. Passando para o nosso segundo lugar, eu vou colocar uma biografia que foge um pouco ao escopo do que eu vim abordando, porque não é uma biografia de um pensador, que é a biografia do Van Gogh. Uma biografia azul, eu esqueci agora quem são os autores, é uma biografia gigante do Van Gogh. Eu tenho até aqui, acho que não sei se está aqui. Próximo? Eu acho que não. Não tá não. Não está aqui próxima, mas também é uma excelente biografia do Van Gogh. É uma biografia longa, né? Tanto que essa biografia, os autores tiveram que pegar as notas de rodapé e colocar no site, para não deixar o livro ainda mais extenso. É uma obra monumental sobre Van Gogh. Eu diria que o defeito dela, que não a deixa no primeiro lugar, é mais uma questão dela não ter tantos aspectos de pintura. Ela não é uma biografia interessante, por exemplo, para quem gosta de arte, para quem quer um livro que trate dos aspectos técnicos da pintura de Van Gogh. É um livro que fica muito na parte histórica. Vale a pena para quem se interessa por história da arte, mas eu acho que talvez para o artista não seja uma leitura tão interessante. Eu digo isso com total sinceridade. Eu acho que é um livro bom, é um livro que tem uma perspectiva histórica muito justa, muito detalhada, com uma pesquisa documental muito boa, com uma perspectiva histórica também muito rica, mas peca um pouco nesse aspecto de não trazer o ponto de vista do artista e não realçar tanto essa dimensão do Van Gogh. É um pecado dessa biografia, na minha opinião. Então, se você é pintor, se interessa por arte, talvez não seja uma biografia tão interessante. Eu acho também que é difícil, porque o autor fica diante de uma escolha complicada. Se ele aborda aspectos de pintura muito técnicos, ele afasta o leitor geral. E se ele trata de temas muito gerais, históricos, ele afasta o leitor especializado. E nessa escolha, eu creio que os autores tenham preferido trilhar o caminho do geral, ficar mais nas questões históricas, em vez de se aprofundar nesses temas mais técnicos. Então, eu acho que se você procura esse lado mais do artista, as cartas de Van Gogh são uma recomendação melhor. Mas eu acho que Van Gogh é um personagem que é muito identificado com o nosso tempo. Eu diria que Van Gogh, Fernando Pessoa, o próprio Nietzsche, em certa medida, são personagens que conversam muito com o nosso tempo, com as nossas angústias, e por isso o grande sucesso que eles vêm fazendo já há muito tempo. Eu li esse livro também numa época da minha vida um pouco conturbada, então Van Gogh foi para mim de certa forma, uma companhia, numa época que tu estava um pouco difícil, um sentimento pesado. Foi uma leitura que, do ponto de vista pessoal, influiu muito sobre mim. Então, por isso que eu coloco também essa leitura no nosso segundo lugar. Não coloco no primeiro, justamente por conta dessa questão de não tratar tanto do aspecto técnico. Eu acho que as outras três que eu citei anteriormente cumprem melhor esse papel.
mas eu não deixaria de recomendar a ninguém que se interesse por Van Gogh. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena ler, e se você tiver fôlego para encarar, porque é uma biografia longa, você vai curtir bastante. Eu acho que é uma obra fundamental para quem gosta de biografia, é indispensável. E passando agora para o nosso primeiro lugar, eu pensei muito sobre qual livro eu deveria colocar aqui. Eu acho que a biografia me ganhou, apesar de também não ser um grande especialista, né, no biografado, mas ela me ganhou pela sua sinceridade e também pela como vou dizer isso, pela singularidade do personagem, que é a biografia do Ray Monk, Wittgenstein, The Duty of Genius. Não sei se tem em português essa biografia, mas é talvez uma das melhores biografias que eu já li. É uma obra muito bem escrita por um autor que é filósofo da matemática, alguém de quem talvez você não esperaria a escrita de uma obra de ciências humanas, uma biografia, de uma maneira tão profunda e tão, eu diria, esforçada, dedicada, atenciosa a cada detalhe. O Ray Monk, ele não deixa de abordar os aspectos filosóficos, e ele vai bastante a fundo nesses aspectos, inclusive de outros autores, né, explicando Frege, explicando Russell, explicando também as obras de outros autores que eram próximos do Wittgenstein, de Ramsay e do primeiro amigo que o Wittgenstein teve também. E essa obra, ela é muito profunda nessa explicação filosófica, mas ela não deixa também de abordar os aspectos da vida de Wittgenstein, que são por si só muito interessantes, porque o próprio Wittgenstein abandonou uma carreira de engenheiro para se dedicar à filosofia e abriu mão, por exemplo, da herança que a família dele lhe havia legado. Então é um personagem que, pelo seu comprometimento ético, talvez, não deixa de exercer um certo encanto. Wittgenstein tem um pouco, talvez, do que Spinoza tinha para gerações anteriores. Esse é aquele filósofo cuja vida é um exemplo de dedicação e de abnegação. É um exemplo que ressoa para todo mundo que se interessa por filosofia e que vive esse espírito socrático que caracteriza o filosofar. Então acho que é uma biografia que mostra bastante desse lado profundamente ético da filosofia, né? E para alguns isso não fica tão claro. Acho que às vezes no dia a dia as pessoas não têm muita noção da importância desse comprometimento ético do filósofo. Isso fica um pouco apagado da atividade filosófica, principalmente quando você lida com temas que são propriamente temas de caráter mais formal. Por exemplo, lidando com lógica, lidando com teoria do conhecimento, lidando com filosofia da ciência. São áreas em que às vezes o lado ético da filosofia não comparece de uma forma tão intensa. Mas no caso de Wittgenstein, esse compromisso com a ética, essa coerência consigo mesmo sempre foi uma constante. Isso se manifestava e causava estranheza nos colegas de trabalho de Wittgenstein, que não entendiam esse lado dele, porque ao mesmo tempo que era alguém que escrevia sobre temas profundos de filosofia da matemática, sobre teoria do conhecimento, sobre temas que para alguns pareciam completamente desconectados desse lado metafísico, desse lado estético, desse lado ontológico, digamos assim. Wittgenstein era alguém que gostava de Spengler, por exemplo, de Tolstói, de autores que pareciam talvez muito distantes, nos antípodas daquilo que alguém que escreve um tratados lógicos filosóficos admiraria. E essa mesma pessoa conjugava esses dois lados e não deixava de tentar sempre, ao longo da sua vida, de fazer justiça a todos eles. E a biografia de Wittgenstein é por si só um relato muito interessante. Eu acho que nesse sentido é alguém que, do mesmo modo que Spinoza, como eu citei anteriormente, exerce um encanto. E nós poderíamos dizer até com Bergson de que todo homem tem duas filosofias, a sua e a de Wittgenstein. Não sei se eu iria tão longe, mas eu acho que Wittgenstein tem esse fascínio, esse lado mais atraente na sua biografia, justamente por esse comprometimento e por essa coerência. E por conta desse trabalho magistral do Ray Monk,
é que eu coloco a sua obra no meu primeiro lugar dessa lista transitória de melhores biografias que eu já li. E aí, vocês gostaram da lista? Vocês têm alguma recomendação de biografia para eu ler também? Deixem aqui nos comentários, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Se quiser ajudar o nosso canal, faça a contribuição no LivePix. Valeu, galera, até a próxima.